O objetivo da palestra é trazer para vocês um conhecimento que é um pouco mais específico. Tá? Existem diversas legislações, existe um rol de conhecimentos específicos que, normalmente, os operadores de direito não dominam. Então, acabam, às vezes, levando a legislação, interpretando a legislação de maneira equivocada. Então, o objetivo é que vocês tenham uma noção mais técnica do que é o veículo, do que é a identificação, de como aplicar a legislação, tá? E como ler um laudo, como uma perícia deveria ser feita, e todo o contexto que envolve esse tema. Tá? Bom, o Brasil, realmente, o custo social que envolve o furto e roubo de veículo é algo bastante significativo no contexto nosso. Tá? Eu não tenho a estatística nacional, eu trouxe só os dados do Estado de São Paulo, mas, seguramente, nós passamos no país de 400 mil veículos roubados e furtados por ano. Tá? Para vocês terem uma ideia, a produção nacional do ano passado ficou em 3.200.000. Quer dizer, 15% da produção do país foi furtada e roubado. É mais que uma Ford produziu no país. Então, são números realmente bastante significativos. Em 99, quando eu tirei esse dado, foi o único dado que eu consegui confiável na época que eu fiz o meu mestrado, tá? Nós tínhamos uma fatia, veículos furtados e roubados, tá? do custo social envolvendo a criminalidade, de 25%. Quer dizer, então, nós temos um custo social que toda a criminalidade traz. Tá? Esse tópico, só esse tópico, abrange cerca de 25%. Então, não são números assim, desprezíveis. Né? É óbvio que o custo do acidente de trânsito é muito maior. O custo do acidente de trânsito foi estimado, ano passado, em 50 bilhões. O custo da identificação veicular está na faixa de 5 bilhões. Quer dizer, é um custo menor do que o acidente de trânsito. Mas, ainda assim, é um custo social extremamente significativo. É um tema que o governo vem tentando modificar, mas os resultados ainda não estão sendo expressivos. Ainda é um tema que precisamos de uma atuação sistêmica mais eficiente. O que nós temos, né? Eu tinha os dados de 2010, né? Esses dados foram quando eu fiz a dissertação de mestrado. Né? Então, nós tínhamos, né, dependendo do trimestre, aí, tal, de 40 a 50 mil veículos furtados por trimestre. Né? Então, esse dado é por trimestre. 40 mil, subiu para 48, foi baixando. E nós tínhamos, né, o azul, os furtados, os vermelhinhos, os roubados, e a linha verde, os recuperados, o que o governo, a polícia, praticamente, conseguia recuperar. Então, nós percebíamos uma distância entre, né, o furtado e o roubado. Era muito mais furtado do que roubado. Estávamos na faixa de 25 mil para os furtados e de 15, 18, 16 para os furtados. Então, o que aconteceu? Aí a tecnologia embarcada vem acompanhando o veículo. Né? Então, tem imobilizador, tem chaviço, tem aquele negócio. Então, a tecnologia embarcada veio tornando o veículo mais difícil de ser levado sem a respectiva chave. Tá? Aí, o que acontece? Os meliantes mudam a ação deles. Né? Então, o número aumentou, nós estamos, né, hoje de 50 a 55 mil por trimestre, né? Então nós demos um upgrade nesse número, porém, vejam que o roubado está muito mais próximo do furtado. Tá? Então, proporcionalmente, o crescimento do furtado foi muito menor do veículo furtado do que do veículo roubado. O que isso acaba acarretando? Homicídios em virtude do roubo, porque o roubo tem o contato pessoal, passo o carro, não passo, quer dizer, então, aí acaba aumentando outros tipos de crime. Tá? Então, nós temos hoje um número, embora São Paulo venha bem nesse número de homicídios,
mas é significativo o crescimento envolvendo veículos roubados, principalmente motocicleta, né? Então, o roubo de motocicleta é bastante frequente e crimes nessa circunstância também são bastante frequentes. Então, o meliante vem migrando. Então, é mais difícil furtar, ele passa a roubar. O fato dele passar a roubar, começa a aumentar outros tipos de crime, que não são diretamente relacionados, né? Relacionados diretamente com o histórico em si. Tá? Bom, então o veículo. Então vamos falar agora, vamos começar a falar do veículo. Então, nós temos esse contexto, nós temos o furto e o roubo de veículo, nós temos números bastante desinteressantes, né? Nós temos uma migração do furtado para o roubado, tá? Embora ainda se furte mais do que roube, mas o número já está bem próximo disso. Tá? Nós temos os aspectos legais daí, né? O principal artigo que relaciona com esse tema, os senhores que são, né, operadores de direito, eu sou engenheiro, realmente não é minha praia, mas a gente acaba sabendo, né, tá junto, é o 311. Né? Então, o artigo 311, grosso modo falando, tá? Adulterar, destruir ou modificar sinal identificador de veículo automotor ou seu equipamento. Então, aí nós temos os verbinhos que vocês ficam estudando aí, não, então é isso, não pode ser aquilo, tem que ser isso. Tá? Mas então, primeira coisa, veículo automotor. Tá? Então tem que ser um veículo automotor. Tá? Bom, o sujeito furtou um trator, dá para aplicar o 311? Não dá, trator não é veículo automotor. Bom, mas esse trator foi transformado, ele está circulando na via, ele tem placa. Né? Então, ele era uma máquina agrícola, foi transformada num veículo automotor. A partir do momento que ele tem placa, ele se transformou num veículo automotor. Fez o que nós chamamos de CSV, Certificado de Segurança Veicular, deu entrada na documentação, a documentação cadastrou ele na BIM. Esses nomes são bem bonitinhos. Engenheiro que gosta de sigla. Engenheiro põe sigla para tudo, até o nome. Meu nome é AVC. Então, engenheiro é uma maravilha para pôr sigla. Então, BIM é Base de Identidade Nacional. Tá? É onde estão registrados todos os veículos que foram produzidos, importados, que estão em circulação no país. Tá? Transformaram essa máquina agrícola num veículo e alimentaram a base com os seus dados. Bom, roubaram esse trator. Aí se aplica o 311 porque é um veículo automotor. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter ideia, né, são as legislações que envolvem, o 311 é o principal artigo, aí depois vem os correlacionados, o 180, o furto, o roubo, quer dizer, mas estritamente falando, e a pena também é maior, é o 311. Né? Primeiro aspecto dele é que tem que ser um veículo automotor. Bom, adulterar, modificar, destruir sinal identificador. Bom, o que é sinal identificador do veículo? Então, é o segundo tema que vocês têm que conhecer dessa legislação. Existe, é mediúnico o sinal identificador? Quer dizer, bom, esse sinal identificador é isso, esse é aquilo. Não. Nós temos diversas legislações que prevêem e que estabelecem os sinais identificadores. Tá? Nós começamos, a primeira, vocês não deviam ter nascido ainda, a maioria aqui, 85, tudo cara de criança aqui. Tá? Temos as exceções, né? Mas o senhor é uma criança ainda, não se inclua no nosso rol aqui, não. Tá? Então, foi a primeira resolução do CONTRAN que estabeleceu o critério de identificação de veículo. Até então, nós tínhamos resoluções que estabeleciam pontualmente. Não, então o chassi tem que existir. O motor tem que ser identificado. Nós não tínhamos um critério de identificação. A primeira resolução do CONTRAN que estabeleceu o critério de identificação foi a 659/85. Tá? Ela estabeleceu alguns critérios bastante interessantes. Ela ainda está disponível, se vocês procurarem, você não vai ter mais na internet, porque ela é de uma safra mais antiga, não está mais à disposição. Mas quem quiser ver, é interessante. Por quê? Porque vale a legislação que o veículo foi produzido, não a legislação vigente.
Então, se o teu cliente tem um Gol 85 e esse Gol foi furtado, roubado, adulterado, destruído, picado, o que aconteceu com ele, bom, qual que é a legislação? É a legislação desta época. Não vai pegar a atual, que ela não se aplica para essa época. E ela estabeleceu critérios de identificação. Nós vamos comentar a respeito deles. Essa resolução foi revogada, fizeram a 691/88. Modificou esses critérios de identificação. Posteriormente a isso, o nosso presidente Fernando Collor, eu estava me vendo lá, estranhei. O presidente Fernando Collor liberou a importação de veículos. Né? Então, agora pode importar, nós temos carroça, tal, parará. Bom, importar os veículos, e o Brasil, como tudo, não prevê as coisas. Bom, então, aí tem os critérios para os importados. Então, o critério do importado era diferente do critério do nacional. Tá? Depois, em 98, que é a 024/98, conseguiram unificar tudo. Então, nós ficamos até 98 com uma colcha de retalhos. Quer dizer, totalmente... Quer dizer, o cara tinha que ser guru, tinha que ser extremamente especialista na área para entender, bom, esse veículo, qual que é o critério dele? E se perguntar para o CONTRAN, capaz de nem eles mais saberem dizer. Fizeram tanta legislação que acabaram se perdendo nisso daí. Em 1º de janeiro de 99, que entrou em vigor a 024/98, nós unificamos os critérios de identificação de veículos nacionais e de veículos importados. Então, primeira coisa que você tem que saber, né, que o operador de direito, que o advogado, que o juiz, que todas as pessoas que estão relacionadas nesse tema, para saber se aplica a legislação ou não, saber os critérios de identificação. Então, nós estamos falando ainda do artigo 311. Né? Então, adulterar, destruir, modificar, sinal identificador do veículo. Número de chassi ou sinal identificador. Bom, quem são esses sujeitos? Então, nós temos resoluções do CONTRAN. Bom, só tem resolução do CONTRAN? Tem também portaria do DENATRAN. Então, os veículos importados, eles seguiram uma resolução, que é a 768/93, e a portaria do DENATRAN 01/94. Tá? Então, esse rol de resoluções e portarias me estabelece os critérios de identificação. Tá? Nacionais importados, então, você vai lhe dar uma causa. A primeira coisa é pegar essas coisas, começar a estudar, ver aonde que aquele veículo do seu cliente se encaixa nesse quadrinho todo aí. Tá? Falamos do critério de identificação. Aí vem a parte de componente, né? Então, sinal identificador ou seu componente. Bom, o que é componente de um veículo? Tá? Então, você que tomou café gratuito aqui agora, o que é componente do veículo? Você acha que o café era de graça? Você dançou agora. Vamos lá. Uma roda é um componente? Se o cara adulterar a roda, ele vai preso por causa disso? Então, a roda não é componente. O câmbio é componente? Então você não pode trocar o câmbio. Então, depende. A legislação pode ser assim? Não, depende. Então, para você, a lei depende de um jeito, para ela, depende de outro. Quer dizer, então, né? E para você que tomou café, depende de outro jeito ainda. Não poderia ser dessa maneira. Né? Então, é o que eu falo, o tema ele passa a ser bastante específico. Então, o operador, se ele não conhece um pouco desse universo, ele vai fazer papel de palhaço lá na frente, porque vira algo... Não, então, para o meu cliente pode ser assim, para o cliente do outro não pode ser assim. Então, a gente tem que começar a ter um entendimento um pouco melhor que isso. Vou dar um exemplo real que aconteceu comigo, só para vocês verem como é que funciona esse contexto. Há uns 4, 5 anos atrás, teve uma denúncia, tá? Que os carros de DTM, aquelas provas de arrancada, né? Aqueles gols, sai correndo, acelera, bate, então, mas eles fazem isso dentro de pista, né? Então é mais tranquilo. Tá? Que eram todos produtos de furto, tudo produto de crime. Todo cara rouba o carro, faz lá a prova de arrancada porque ele vai destruir o carro. Veio essa denúncia para o DEIC, ia ter uma corrida na época dessa denúncia lá em Curitiba,
o DEIC montou campana, iam 3 carretas dos veículos lá para Curitiba, 12 carros por carreta, estavam indo 36 veículos, né? E o DEIC montou, armou, tal, uma carreta fugiu para cá, a outra fugiu para lá. Bom, a Polícia Rodoviária Federal, a NASA, a SWAT, a Scotland Yard, bom, cataram as carretas lá, pegaram os caras. Tá? Trouxeram, o DEIC já tinha organizado a operação, puseram os 36 carros num galpão, um galpão que ficava ali na Avenida do Estado, inclusive. Tá? Bom, uma biela lá de um motor custava 50 mil reais. O kit de explosão lá, então tinha um montante de dinheiro lá. Obviamente que eram pessoas, né, empresários, isso, aquilo, tal, advogado para tudo que é lado, o delegado lá do DEIC, todo mundo, né, pegava a senha para ser advogado de alguém lá. Né. Bom, aí o delegado olhou os carros, viu chassi recortado, vidro raspado, motor raspado, o outro com chassi. Bom, falou, o que eu faço agora? Tá? Aí, na época, o delegado era, até hoje ele é meu amigo, né? Graças a Deus nós temos amizade. Ele me ligou e falou, pô, César, vem dar uma força aqui, que eu estou perdido. Tá? Bom, a gente pega essas resoluções. A resolução, ela exclui quem? Então, se aplicam aos veículos, aos motores, exclui-se os veículos militares operacionais. Quer dizer, então, um carro de combate, aquele que se atira e faz bum dos filmes, não precisa ter chassi, não precisa ter etiqueta. Né? Então, estão excluídos. E veículos de competição. Bom, então, aqueles são veículos de competição? Ah, são veículos de competição. Então, a primeira coisa eu falei, doutor, dessa turma aí, o senhor tem que separar o que é veículo de competição para o que não é veículo de competição. Porque tinham veículos que eram, né, carros montados para competir e tinham veículos que eram carros normais preparados para competir. Tá? Então, um era veículo automotor, outro era carro de competição. Um tinha documento, tinha placa, tinha isso, tinha aquilo, e o cara pôs um motor lá que fazia de 0 a 100 em menos alguns segundos lá. Bom, separou isso daí. Então, o exame do veículo automotor, temos uma legislação. O que não era veículo automotor, temos outra regra para seguir. Depois disso, bom, o que é critério de identificação desse? Então, pegava os documentos, via ano por ano dos veículos, tal, para a gente saber aonde eles estavam enquadrados nos critérios de identificação. E dos que não eram, nota fiscal de carroceria, nota fiscal de motor, quer dizer, ele teria, não poderia, não. Eu ganhei, né, desceu o ET de Varginha e me deu essa carroceria aqui. Então não poderia ser desse jeito. E aí, toda a parte de aquisição desses componentes. Tá? Fizemos as perícias, né? Aí tinha motor raspado, tinha motor que não era raspado, quer dizer, o carro que não era veículo, ele podia ter um motor raspado. Desde que o cara tivesse uma nota fiscal que comprou um motor raspado. Tá? Agora, o que era veículo já não podia ter motor raspado, porque motor é critério de identificação, era um crime. Tá? Então, o mesmo carro, se olhar para os dois carros, um era amarelinho e o outro era vermelhinho, mas em tese eles eram iguais. Tá? Então, separamos, fizemos a... Bom, resultado, haviam 9 realmente produtos de crime. Dos 36, 9 tinham problemas, responderam, tal. E... né, um contexto grande de advogados, né, fizemos uma coletiva e explicamos exatamente o que a gente ia fazer, foram atrás da legislação, acabou, não tivemos problema nenhum. Tá? Ligava prefeito, ligava secretário, ligava isso, ligava aquilo, destrinchamos, né, o meio de campo e todo mundo acatou, foi certinho, não teve problema nenhum. Por quê? Porque esse tema exige esse conhecimento específico. Se o operador de direito não tem essa ideia, ele não vai conseguir entender o que deve ser feito, como deve ser aplicado a legislação. Tá ok? Bom, então quem estabelece os critérios de identificação são essas turmas. Tá? Bom, o que abrange essa resolução? Eu acredito que eu tenha uma tabelinha. Não, depois eu devo estar mais para frente. Tá? Então, o que nós temos que verificar no veículo?
Então, os seus pontos de identificação previstos na legislação. Então, quando você for lá defender uma pessoa que ele está sendo questionado, se o carro dele é adulterado, se não é adulterado, tal, a primeira coisa que você tem que entender, bom, como que esse veículo é identificado. Então, de que ano que ele é nacional, ele é importado, vai nas resoluções do CONTRAN e estuda isso daí, primeira coisa. E uma outra parte que não é diretamente relacionada ao veículo é o documento dele. Tá? Então, as adulterações dos documentos e o contexto que isso envolve. Então, o veículo é dividido em duas partes. A sua documentação e as suas características físicas. Tranquilo? Tá? Então, vamos lá. Dos modus operandi, né? Então, esse seria um roubo. Né? A mulher não está com cara de assustada, né? Uma foto só montada, né? Porque normalmente não é assim. O ladrão é bonitinho pra caramba, né? Fosse um desse, ela fala, não, entra aí, vamos sair. Não rouba carro não, deixa para lá. E esse é o furto. O doutor Norberto, antes de ser advogado, ele tinha uma outra arte. Não é ele, obviamente. Era chaveiro. Tá? E né, a correlação entre os furtados e roubados de como que era, né, e de como que é agora. Só para mostrar que né, realmente o roubo, né, que é o vermelho, se aproximou muito do furto atualmente. Tá. Bom, uma das coisas que nós sempre somos questionados, né? Bom, o que eles fazem com os veículos? Para onde eles vão? É óbvio que se a polícia soubesse para onde eles iam, ia lá, pegava e devolvia para o cara. Quer dizer, a gente não tinha todo esse trabalho todo. Né? Então, a gente efetivamente imagina. Tem pessoa que afirma isso como se fosse estatístico, matemático. Não, 32,3% vai para tal lugar, 57,4% vai para o desmanche. Quer dizer, então, ninguém sabe aonde vai os veículos. Tá? Mas acredita-se, por obra mediúnica, por psicografia, por inteligência emocional, que a maioria é picado e vendido em desmanche. Tá? Então, isso é um sentimento social, digamos assim. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, para onde vai os veículos roubados? A maioria vai para onde? A maioria eles vão vender em peça. Tá? Então, a sociedade acredita nisso como um todo. Tá? Acreditando nisso como um todo, outros países tiveram medidas né, que realmente, digamos assim, sistematizavam o comércio de peças usadas e obtiveram resultados expressivos em cima disso. A Argentina, em março de 2002, eu falo Argentina porque é bem próximo da nossa realidade. Isso aconteceu antes na Espanha, na Austrália, nos Estados Unidos. Então, aconteceu isso em diversos países do mundo antes. Tá? Eu dou o exemplo da Argentina porque é uma realidade muito próxima da nossa. Né? Então, na Argentina, em 2002, criaram a lei de autopartes. Então, foi um controle rigoroso sobre desmanche, estabeleceram critérios para venda de peça usada, tinha que ser identificada, tinha que ter nota fiscal, né? Um contexto bastante grande. Tá? E, na época, o furto mensal na Argentina como um todo, era de 8.200 veículos, em 3 meses depois caiu para 3.000. Bom, então lá realmente a maioria ia para desmanche. Então, ficou claro isso lá. Aqui, o secretário da Segurança Pública, agora, recentemente, eu participei disso, né, fez uma proposta de legislação tá, para fazer a mesma coisa. Nós termos uma fiscalização mais rígida, controlar peças comercializadas usadas e assim por diante. É uma das propostas, a minha dissertação, né, que eu fiz, quando eu estudei identificação veicular no mundo inteiro por 3 anos lá. Eu fiz mestrado na Poli, a Poli leva bastante a sério, a gente não tira um título de mestre lá na boa, não. Tá? Eu precisei pesquisar bastante, tá? E eu fiz essa proposta. Uma das medidas que no mundo deu certo foi esse controle de peças usadas. E pegaram mais ou menos aquilo e transformaram em lei, como já não fui eu que inventei a lei, já existia em diversos outros países, tá? E nós estamos partindo para esse caminho também. Eu acredito que é uma legislação correta. Tá?
Então, o que se faz? Então, primeiro, ser utilizado para a realização de outros delitos e abandonado posteriormente. Né? Então, isso é comum? É comum. Que são os veículos que a polícia encontra. Aqueles, né, veículos lá recuperados, a maioria é esse daí. Né? Eu acredito que 80% dos recuperados é que o cara usou e abandonou. E todo mundo aqui deve ter um vizinho, um parente, um primo, um avô, o filho da vizinha, que foi furtado e 2, 3 dias depois achou o veículo. Tá? Então, é uma situação ainda comum, graças a Deus. Uma segunda utilização, adulterar e comercializar de novo. Tá? Também tem bastante. Tá? O comércio de carro irregular e chassi adulterado, motor adulterado, também é bastante comum. Estima-se, né? Isso já não é tão estimado, já é mais ou menos real, que 10% dos veículos usados comercializados tem algum problema, ou chassi ou motor adulterado. Isso tem umas empresas que se chamam ECV, né? Empresa credenciada em vistoria, essas bases estatísticas dela demonstram que pelo menos 10% tem algum pepino ali. Então você vai comprar o carro, tudo bem, é 10%, mas você tem a chance de 10% você está comprando um cabritinho, tem que comprar depois capim para deixar lá na garagem, senão o bichinho começa a berrar de madrugada e assim por diante. Tem como alimentar o seu cabrito também. Depois no manual de carros adulterados você vê, isso na página 1 tem lá, como alimentar o seu cabritinho. Tá? Então existe, nós chamamos veículo adulterado de cabrito. Né? E a terceira aplicação, que todos acreditam que é a mais comum, tá? Ser desmontado para comercialização de suas peças, que a maioria das pessoas acreditam que seja essa a principal destinação dos veículos furtados e roubados. Então vamos lá. Então esse é um contexto do tema que nós estamos abordando. Tá? É uma palestra genérica, né? Não é um curso de identificação veicular, ninguém vai aqui sair sabendo fazer exame de chassi e nada disso, mas é para que vocês entendam aonde pesquisar, né, em cima disso, desse tema, tá? Informações para poder estar aplicando a legislação correta, não estarem vendidos em cima disso daí. Tá? Bom, então nós temos que adulterar, como nós falamos, o documento e o próprio veículo. Né? Então, nós temos as perícias que vão envolver isso. Então, o objetivo agora é dizer assim, olha, um laudo bem feito tem que examinar isso, tem que examinar isso e tem que examinar isso. Para examinar isso, o perito tem que usar um microscópio eletrônico de varredura que tem um no universo e que passa com raio-x, quer dizer, isso é tudo mentirinha, tá? Não é tudo isso não, pelo amor de Deus. Mas como ele teria que fazer aquela técnica adequada? Para vocês, a hora que lerem um laudo, falar, não, esse cara realmente fez o trabalho coerente. Não, esse aqui não fez nada coerente, meu cliente está sendo condenado por um laudo que não tem realmente uma parte adequada de exame. Então, é para que o operador de direito, no caso vocês, consigam avaliar a qualidade técnica de um laudo referente à identificação veicular. Tá? Para vocês saberem o que deve conter um laudo referente a isso. Já que o cliente vai ser absolvido, condenado, baseado nesse laudo. Quer dizer, então, esse laudo é que vai ser, e laudo de chassi tem que ser conclusivo. Né? O perito do chassi não pode dizer, não, ele pode ser bom, mas ele pode ser ruim, depende do vento, alísio que está soprando. Quer dizer, não pode, é ou não é. Chassi não tem meio termo. Tá? Agora, essa conclusão tem que se basear não em apenas um ponto do veículo, mas o veículo como um todo. Tá? E vocês conhecendo todo esse processo, vocês podem questionar, avaliar e assim por diante. Ou até, não, realmente está certo, o cara fez direitinho, é isso mesmo, paciência. Tá ok? Então vamos lá. Pontos de identificação dos documentos. Então, o veículo tem 2 documentos. O que nós chamamos de CRV e o que nós chamamos de CRLV. Todos que têm veículo, que o veículo seja bom e seja seu mesmo, vai ter esses 2 documentos. Se o carro não for seu, realmente você não vai ter os 2, talvez nenhum dos 2. Mas, em tese, nós teríamos esses 2 documentos para examinar.
Tá? E esses documentos têm os seus principais pontos de identificação. Tá? Essa emissão de documento está se referindo a um documento emitido pelo Detran de São Paulo. Tem alguns documentos que não têm todos esses critérios. Embora o espelho seja o da União, né, é o Ministério das Cidades que emite, tá, Desculpa, não, agora é Ministério das Cidades mesmo. Esse documento é um documento antigo ainda. Tá? É o Ministério das Cidades que emite para o Brasil inteiro, o preenchimento é de cada estado. Tá? Então, temos preenchimentos ainda manuais, preenchimentos automatizados e assim por diante. Mas, resumindo, né, ele vai ter calcografia na sua borda. Tá? Como todos já sabem, calcografia é aquela impressão em relevo. Né? Dinheiro tem calcografia, cédula de identidade tem calcografia, CNH tem calcografia, quer dizer, é um processo de impressão de segurança. Tá? Ele vai ter microletras, microimpressões. Tá? Ele vai ter offset, que é uma impressão plana no seu espelho propriamente dito. Tá? Ele é um papel de segurança, então, como todo papel de segurança, é um papel não lavado, com microfibras, com, né, filetes de segurança, que é aquelas minhoquinhas brancas quando a gente põe a luz ultravioleta. Quer dizer, então, ele é um papel de segurança com todas as características de um papel de segurança. Tá? E ele tem uma impressão de segurança no próprio espelho. Tá? Então, os principais pontos, né, de identificação do espelho, que trazem essa segurança para ele, são esses. Seguramente, dentre esses, o que é mais, é uma imagem latente que nós temos na borda ali. Tá? Deixa eu ver se aparece aqui. Então, esse é o papel de segurança. Né? Então, as minhoquinhas, que são os filetes de segurança, o papel não lavado. Tá? E nessa região, nós temos a imagem latente. Olha o que aparece lá. Então, se for um espelho nacional, aparece a palavra Brasil. Se alguém tiver algum espelho aí, quiser se arriscar a verificar, a gente até mostra se existe ou não. Tá? Olhando diretamente, não vai enxergar. Tá? Vai ter que olhar o espelho um pouquinho abaixo do nariz, a 45 graus. Aí você consegue ver essa imagem latente escrito Brasil. Tá? Então, você vai comprar um carro, tá? E não olhar isso no espelho é judiação. É judiação. Tá? Então, você pega o espelho aqui abaixo da linha dos olhos, inclina ele 45 graus anti-horário, você vai ver escrito lá Brasil. Tá? É o principal dispositivo de segurança dos espelhos. Tá? Todos enxergaram o Brasil? Tá? Depois vocês ficam treinando. Por módicos R$5 eu ensino como é que olha isso. Embora a palestra seja gratuita, lógico. Tá? Não é difícil, é só uma questão de jeito mesmo. Né? Eu dou aula bastante para o policial nisso daí. E os policiais que têm um treinamento, eles vão, bate o olho. Quer dizer, é o principal elemento de segurança do espelho. E depois vem os padrões de preenchimento do espelho. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar, não, olha, o exame do papel, o papel é falso, mas não consta que tem imagem latente, que tem calcografia, que não tem, que tem filete de segurança, que o papel não é... Então, vocês têm que saber que para o papel ser considerado, o espelho ser considerado autêntico ou não, o perito tem que examinar todos esses pontos de segurança do espelho. Tá ok? Então, os principais, calcografia e a imagem latente, papel de segurança, tá? Microletras e impressões de segurança. Realmente são os pontos. E se tem tudo isso, o papel é bom. Não tem falsário que consiga reproduzir tudo isso daí, não. Tá ok? Então, aí seria a primeira análise, né? A análise do documento do veículo. Então, vamos lá. Depois nós vamos para o veículo, né? Nós vamos analisar os pontos de identificação do veículo. Então, é a segunda parte. Então, né, você está considerando uma situação que envolve o veículo de um cliente, ou se você for um juiz, se você for um promotor, quer dizer, então você tem que ter ciência do que envolve. Nós falamos do documento, agora nós vamos falar do próprio veículo. Então,
Então, do próprio veículo, nós temos os principais critérios de identificação. Então, quais seriam esses principais critérios de identificação? O próprio número do chassi, né, que é o principal ponto de identificação. Tá? Depois vem gravação do número VIS nos vidros. Daqui a pouquinho vocês vão saber o que é esse número VIS. Etiquetas de identificação contendo a gravação do número VIS. Gravação de identificação do motor. Placa de identificação do veículo e plaqueta de identificação do veículo. Então, esses são os principais pontos de identificação do veículo. Eu dei palestra lá para a Escola Paulista de Magistratura, faz mais ou menos um ano, por aí, desse mesmo tema, né? E o Dr. Kogan, que foi o desembargador que me convidou, e aí nós falamos, né, quais desses pontos seriam realmente que a Justiça entende que se aplicaria o 311. Tá? Então, seriam todos menos a placa. Eles consideram que a placa de identificação, a placa do veículo, né, é um sinal extrínseco de identificação. O veículo adquire depois da sua produção. Ele não é produzido com placa. Então, a Justiça, né, entende que não seria aplicado o 311 para alteração na placa. Porque se o cara põe lá uma fita crepe para poder... Fita crepe não, fita isolante, né, para poder burlar o rodízio, ele estaria respondendo pelo 311, de 3 a 6 anos de reclusão. Quer dizer, e a Justiça entende que não é bem desse jeito. Então, a placa, eles não consideram para o 311. Tá? Aí você vê, né? É o cachorro correndo atrás do rabo. Né? Bom, então tem esse entendimento, a justiça, tal, parará, parará. Qual que é um dos principais tipos de adulteração hoje? O que nós chamamos de dublê de placa. O que é o dublê de placa? O cara rouba o carro, não adultera nada do veículo, ele troca só o quê? A placa. Pega uma placa igual, vejo lá, sacanear o Dr. Norberto, vejo o carro dele, que placa que é, anoto, né, rouba um carro da mesma marca, é um A8, né, doutor? 2014? Um Audi A8, 2014. O carro simplório, esse é o do dia a dia, né? Lógico que tem um carro de fim de semana também. Tá? Isso, o Jaguar é da hora. Tá? Rouba um carro igual, põe a mesma placa e vou andando. Bom, depois de um ano, me pegam com isso daí. Tá? Bom, roubou, furtou, blá, blá, blá. Você vai provar que o cara roubou se ele está andando com o carro? Não. Né? Bom, então adulterou. Cabe ao 311, o cara trocou só a placa? Não. Tá? Então, os mediantes vão utilizando procedimentos de acordo com a interpretação das legislações. Tá? Então, as coisas nesse tema, identificação veicular, elas são dinâmicas, não tem jeito. Amanhã fazem uma nova lei e vai mudar novamente os procedimentos em cima disso daí. Tá? Então, dos critérios de identificação, a placa é o único que não se aplica a... Quer dizer, não sou eu que estou falando, o entendimento da justiça é que não se aplica ao 311. Tá? Eles pensaram principalmente naquelas pessoas que metem uma fita crepe para poder estar burlando um rodízio aqui numa cidade de São Paulo. E aí isso, obviamente, tem as suas consequências, não tem jeito. Tá? Então vamos lá. Os veículos mais antigos, o que ele tinha que ter? Tinha que ter chassi? Tinha ou não, gente? Sim. Tá? Tinha que ter motor? Então, a legislação não se aplica, né? Tinha que ter o quê? Placa de identificação? Tem pelo CTB, né? O artigo 115 do CTB. Então, não é pela resolução. Quem obriga a identificação de veículo com placa é o artigo 115 do CTB. Plaqueta de identificação? Tinha que ter. Bom, mas nessa... Olha como as coisas são simplórias para vocês. Né? Mas nessa época, tinha uma segunda resolução, tá, que obrigava que o motor fosse identificado. Tá? Então, você tem que ter, efetivamente, um domínio maior desse contexto. Ou senão fica complicado você estar realmente chegando na aplicação da legislação precisa. Tá? Bom, aí a 691, tinha que ter chassi?
Tinha. Tinha que ter vidro gravado? Tinha. Tinha que ter número VIS em etiqueta? Tinha. Não se referia ao motor, mas prevalecia aquela primeira resolução que o motor tem que ser identificado. Tinha que ter placa? Sim. Aí já não tinha que ter mais plaqueta. E aí a gente vem às resoluções, tá? Efetivamente o que se refere a elas. Tá? Então, é uma tabelinha, né? Só lembrando que a resolução de motor tem a 199, tá? Mas teve uma anterior, tá? Que obrigava todo o motor ser identificado. Então, o motor é um ponto de identificação do motor. Não previsto nessas resoluções. Previsto numa resolução que não tem mais, né, nos alfarrábios, é uma resolução de 75. Eu não consegui mais ela impressa. Tá? Mas é uma resolução de 75 que obriga que todo motor seja identificado de veículo automotor. Tá? Então, isso é uma tabelinha só para vocês terem um resuminho dessas resoluções que estabelece os critérios de identificação. Bom, agora vamos começar a falar do exame do veículo. Então, eu vou falar o exame de todos os critérios. Bom, aquele veículo, que critério tem que ter? Vai depender da época que ele foi produzido, se ele é nacional, se ele é importado e assim por diante. Então, primeiro você vai estudar a documentação, depois você vai estudar qual que é o critério de identificação daquele veículo e depois você vai estudar, vai verificar se o exame foi feito corretamente ou não. Tá? Essa dificuldade que todos têm, não é exclusiva de alguém, todos têm. Então, por exemplo, nós temos todos os peritos extremamente treinados nessa área no estado inteiro? Não temos, infelizmente não temos. Nós temos todo o interior, por exemplo, nós chamamos que o perito é clínica geral. Então ele faz um homicídio, faz um acidente de trânsito, faz um furto e faz um veículo adulterado. Esse perito, ele faz isso pontualmente no mês, 10 casos no mês, e aí ele não consegue dominar toda a legislação. Então corre o risco daquele perito que está fazendo não conhecer especificamente a legislação e fazer um exame inadequado para aquele veículo. E aí vocês, né, como operadores de direito, têm que saber analisar isso e tem que falar, não, ó, esse laudo não está certinho. Ele não falou disso, ele não falou daquilo, ele não falou daquele outro. Quer dizer, então pode ter ocorrido um problema com o chassi e os demais pontos serem todos originais. Tá? Vou dar exemplos para vocês. Um tipo de adulteração é o que nós chamamos de implante. Né? Quer dizer, o cara recorta o chassi do carro, joga no lago para não dar azar, né? Pega um chassi de um carro furtado não, que compraram num leilão, batidão, tal, sobrou o chassi inteiro. Então pega esse chassi inteiro de um carro que já não tem mais valor comercial, rouba um igual e coloca. Então, o número é bom, é bonito, tal, né? Só que ele tem um cordão de solda ao redor, nós damos como adulterado. Uma vez eu fiz o exame, um golzinho azul, tá? Fui lá, bom, implante. Achei o cordão de solda. O cara falou, porra, doutor, desculpa, mas aconteceu o seguinte, eu estava em Minas com esse carro é da empresa, e eu dei uma bagaçada, eu estava manguaçado, bom, detonei o carro. O que eu fiz? Eu ia ter que pagar um carro novo para a empresa, tal, parará. Eu fui lá no desmanche e comprei uma dianteira nova. Emendei a dianteira, peguei o chassi do meu carro e pus no veículo. Tá? Bom, existe crime nisso? Vai do juiz entender se é crime ou não, porque é possível fazer isso administrativamente? Você pode fazer isso. Entendeu? E o veículo sai com o documento como veículo remarcado. Quer dizer, então, existe um procedimento administrativo que legaliza isso? Existe. O cara não pode virar Detran e fazer por conta. Agora, se é crime ou se não é crime, depende da interpretação do juiz. Né? O que eu fiz? Fiz o laudo, falei do chassi e tal, porém todos os outros pontos de identificação continuaram íntegros. Eram originais do veículo, em tese, adulterado. O laudo saiu que ele é adulterado, porque o chassi era adulterado, mas constou, cumpre consignar que todos os demais pontos, tal, bom, foi lá para o juiz. Tá? Juiz, tal, aí ele fez o quesito complementar. Pode acontecer o que está sendo alegado pelo cliente, dele ter... Pode, entendeu? E o juiz
sei lá, não acompanho as sentenças, mas decidiu o que ele queria em virtude disso daí. Então, se vocês não conhecem o contexto um pouco maior, o laudo que é adulterado, e eu fiz o laudo coerente, tá? E se eu não abordasse os demais pontos de identificação, nem suscitaria a dúvida na cabeça do juiz, condenaria o cara por adulteração de veículo e 3 a 6 anos de reclusão. Então, tem que conhecer o contexto como um todo, senão acaba interpretando e aplicando a lei de forma equivocada. Tá? Então, vamos lá, ao exame. Então, primeiro o exame, o mais importante, tá? O chassi do veículo. Efetuado por processo visual, meio de técnicas e aparelhos específicos. Tá? Então, esse é o número do chassi do veículo. Tá? Esse número do chassi, por nossa legislação, ele é obrigatório a partir de 85, tá? E ele obedece um critério de identificação que se chama VIN, código VIN. É uma cópia de uma legislação da norma ISO, que é uma norma internacional. A ABNT, que é a norma brasileira, tá? Fez a 6.066, a NBR 3 6.066/80, e estipulou uma maneira única de identificar o veículo no Brasil. Tá? Isso se tornou lei pela resolução 659/85, então a partir de 85, 86, porque foram 180 dias para que todos entrassem em acordo, né, cumprissem a legislação, passou a ter o número de chassi padronizado. Então, esse número é dividido em 3 setores. Primeiro setor com 3 caracteres, segundo setor com 6 caracteres e terceiro setor com 8 caracteres, que se chamam WMI, VDS e VIS. No WMI, nós temos a origem do veículo. Tá? Então, 9BW. 9 são países da América do Sul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Trinidad e Tobago. B é Brasil, né? E W é a montadora. Tá? Então, no caso, a Volkswagen do Brasil. Se vocês olharem alguns documentos, olha do senhor, você vai ver que tem essas 3 primeiras, a gente sabe da onde que foi esse veículo. Por exemplo, o Dr. Norberto é um Audi, vai estar W, né, porque é lá da Alemanha. Ah, Jaguar, então vai estar S, que é da Inglaterra. Tá? Então vai estar S, então você sabe a origem do veículo e que legislação que ele teria que estar obedecendo por essas 3 letrinhas. Então, a segunda parte é a descrição do veículo, que é o VDS. Então, ali nós temos a descrição do veículo, que tipo de motor. Então, por exemplo, o Focus dele tem que ter um motor 1.0, é 1.0, né? Então, quer dizer, essas características estão descritas no veículo. Tá? E, por fim, o setor que efetivamente identifica o veículo. Tá? Então, traz ano, fábrica e o sequencial de produção. No carro do senhor, você poderia ler os últimos 8, por gentileza? Tá. Então, Delta é um veículo 2013, né? Ele é ano modelo 2013. Tá? 4, ele é fabricado em São José dos Pinhais, é um Focus feito na fábrica da Volkswagen lá em São José dos Pinhais. E os últimos 6, efetivamente, o que identifica o veículo, que é o sequencial de produção. Tá? Então, o número do chassi do veículo, ele já nos traz bastante informação. Por exemplo, eu saber que o veículo dele foi feito em São José dos Pinhais, ele tem características específicas de letra, de tipo de gravação, de processo de fabricação. Então, a gravação, se o senhor for lá olhar, você vai ver, é o número que vai aparecer aqui no slide, é um número gordinho, cheinho, quer dizer, então o perito ele tem que, né, se detalhar nisso, porque efetivamente é o que nos distingue, porque o adulterador ele vai se especializando, e nós temos que estar acompanhando junto isso daí. Tá? Então, são características dos veículos que nós vamos ter como norte para a realização do exame. Tá? E isso vem descrito no número do chassi do veículo. Então, não é um mero número ao acaso, não. Então, esse é o número do chassi e ele nos traz muitas informações. Tá? Os 3 setores que nós falamos, né, com as suas características. E esse, quem nunca viu na vida, esse é o número do chassi que nós examinamos. Tá? Então, o perito vai realizar o exame no próprio número e nas regiões ao seu redor. Tá? Então, nós vamos ter, nós temos efetivamente
no mundo, dois tipos de processo de exame de chassi. Nós temos os exames químicos e os exames eletromagnéticos. Tá? Eficiência desses exames. Uns acham que um é melhor, outros acham que outro é melhor. Para nós, peritos, melhor seria o eletromagnético. Você ficar cheirando o ácido o dia inteiro não é uma coisa interessante. Não aconselho ninguém comprar ácido clorídrico e ficar cheirando o dia inteiro. Não vai fazer bem, juro por Deus. Tá? É o que nós fazemos para estar realizando esse exame. E são ácidos compostos, mas basicamente o principal componente é o ácido clorídrico. O Bestmann-Hamers, né, que é o ácido que nós usamos, ele basicamente é ácido clorídrico. Tá? Então nós fazemos o exame do revestimento da pintura, depois nós fazemos o exame da chapa, se ela foi atacada ou não por instrumento abrasivo, e posteriormente nós fazemos o exame químico para tentar trazer uma gravação latente. Como é que surge essa gravação latente? Quando o número é feito, o aço, por ser uma estrutura heterogênea, ele é compactado. Então, ele compacta a região logo abaixo de onde foi gravado. A pessoa lixa o número, mas não tira essa compactação. O que o ácido faz? Traz à tona essa compactação que ocorreu anteriormente. Então, todo exame tem 100% de êxito? Não, vai depender de quanto o cara arrancou lá. Tem gente que arranca até sobrar uma folhinha de papel. Mas tem uns que arranca pouquinho, então vai depender da agressão provocada na região para nós termos êxito ou não na revelação desse número. Tá? Mas para dizer que é adulterado ou não, depende só da revelação? Não, antes era assim. Tá? Nós mudamos isso por quê? Porque tem casos que são adulterados e nós não obtemos êxito. Então nós vamos examinar o revestimento de pintura, a montadora tem toda uma técnica de pintura específica, nós analisamos se são os mesmos tipos de tinta que a montadora utiliza, quer dizer, então tem nós fomos lapidando esse exame para não depender exclusivamente do exame químico. Mas quando vocês lerem um laudo e dizem, não, olha, o número era adulterado, a pintura não era original, a superfície estava atritada por instrumento abrasivo e o número revelou o número latente X, é em virtude desse processo. Foi examinado o revestimento de pintura, foi feita análise, nós fazemos com lupas da superfície e atacamos quimicamente para buscar um número original que existia naquela região, em São Paulo, por meio de processo químico. Paraná, um estado mais rico, já usa processo eletromagnético, Brasília já usa processo eletromagnético, Rio Grande do Sul já utiliza processo eletromagnético. O estado de São Paulo, por ser tão grande e não ser equipamentos baratos, continuamos usando a química que se dane o perito que vai ficar cheirando o ácido lá. Tá? Mas a eficiência é similar dos dois processos. Tá? Nós temos que adequar o ácido para a superfície. Né? Para nós seria interessante que tivéssemos um ácido. Ele trata aço, ferro fundido, alumínio, unha encravada, frieira, calo, quer dizer, resolve tudo. Né? Mas não é. Né? Então, o ácido para o alumínio é um, o ácido para o ferro fundido é outro, o ácido para o aço é outro, se o aço é de baixo teor é um ácido, se o aço é de alto teor é outro ácido, e aí começa a eficiência do perito. Né? Porque se ele usar um ácido para aço no alumínio, não vai revelar nada. Se ele usar um ácido de alumínio para o aço, ele também não vai revelar nada. Então aí começam as diferenças entre peritos e peritos, aqueles que desenvolveram um pouco mais, aqueles que não conhecem tão especificamente o processo. Né? O Estado, em São Paulo, nós damos Bestmann para todo mundo. Né? Então, o ácido que vai para todo mundo é Bestmann. Tá? Ele serve para aço, de baixo teor de carbono. Não serve para alumínio, não serve para ferro fundido, não serve para aço de alto teor de carbono e assim por diante. O cara só tem aquele e vai. Né? Toma um gole, aplica um gole e aí vai indo. Né? Então, às vezes o exame não é eficiente por causa disso daí. Mas, aos poucos, nós também estamos evoluindo. E, aos poucos, todos os processos vão ser mais padronizados. Um exemplo de um alumínio. Todos estão enxergando aí? Está raspadão aí, né?
uma moto que eu fiz, acho que era uma CB400. O cara lixou o número do motor até sumir. Aí nós preparamos a superfície, né? Lixei, poli e joguei o ácido. Meu bracinho aí, vocês estão vendo um perito trabalhando, admirem, e aí aparece o número, estão vendo? CB400 e tal. Né? Então, esse é um número revelado pelo processo químico. Né? Nós temos técnicas para enxergar também. A gente fala, não, cria o olho para isso. Né? Então, andar com minha pastinha, né? Eu tenho uma lupa que aumenta bastante, põe luz rasante. Então, nós vamos, né, nos especializando. Então, muitas vezes a gente enxerga, tem lá um delegado, alguém olhando junto, tá aqui. Bom, não estou vendo nada. Não, mas aqui, quer dizer, a gente consegue enxergar e eles não criaram a vista ainda para enxergar isso daí. Né? Então, né, é a prática do negócio. Aí revelei o número inteiro, embora apareça só o CB400 bem claramente. Foi possível detectar o número inteiro. Isso que é o que nós falamos, né? Obteve revelação do número latente. Então, para vocês entenderem aquilo que está escrito. Não aparecia esse número, depois de um ataque químico passou a aparecer esse número. Ele não é tão visível assim. Inconveniente desse processo. Tá? Esse processo, nós chamamos que ele é destrutível. Por que ele é destrutível? A gente passa lá e destrói o veículo inteiro depois de 5 segundos. Então, o exame destrutível, se faz o exame uma vez só, você não tem mais carro. Se for bom, azar seu, você perdeu o carro do mesmo jeito. Tá? Então, é óbvio que não é absolutamente nada disso. Né? Ele é destrutível porque o ácido penetra na superfície. Tá? E, em virtude dessa penetração, ele só consegue a revelação uma única vez. Entendeu? É que nem filme, né? Você, bom, revelou. Revela de novo? Não revela de novo depois. Falhou a revelação. Azar seu, você ficou sem a foto. Tá? Então, o ácido é a mesma coisa. Você tem uma chance. Tá? Se você não fizer o procedimento correto nessa chance, acabou, não obtém-se êxito nesse exame, nunca mais. Tá? O processo eletromagnético ele não é destrutível. Então, você aplica o campo magnético, você revela. Você desaplica o campo magnético, volta ao normal. Você volta a aplicar o campo magnético, você revela de novo. Você desaplica de novo, então você faz, você fica lá brincando. Apareceu, desapareceu, apareceu, desapareceu. Você brinca quantas vezes você quiser. É a grande vantagem do processo eletromagnético. Tá? Ele permite a reaplicação. Tá? Surgiu dúvida, a contraprova. Chama todo mundo, aplica, aparece. Esse daí, surgiu dúvida, contraprova. Liga lá, São Pedro, só ele que pode te atender, porque o exame não se reaplica novamente. Tá ok? Então, para quem for operador de direito, e vamos falar, eu quero reexaminar, quero a contraprova, vocês já sabem que o resultado não vai ser interessante. Tá? Isso às vezes pode ser interessante ou não, depende do lado que você está do negócio ali. Né? Então, aí né, vocês que têm que saber como se virar nos 30 aí. Placa de identificação, né? Existe resolução para as placas, né? O que está em vigor é a 288, tá? Nós começamos com a 045 e fomos indo, depois veio a 231, que foi uma resolução que mudou bastante, a 241, e nós estamos na 288, mudou recentemente aquela placa refletiva, né? Então eu não estou lembrando do número dessa daí. Ela tem os seus pontos de identificação também, tá? Então, existe legislação. Então, ela tem que ter obrigatoriamente o registro do fabricante, tá? A resolução obriga isso. Tá? Ela tem que ter as furações, né, feitas por maquinário, não por furadeira, e ela tem a própria lacração, né, que tem os seus critérios de lacração. Então, é um elemento que a gente examina, conhece bem, colocamos no lado. Nós, na placa, dificilmente, quando o problema é com a lacração, nós dizemos que é adulterada, não é isso. Nós colocamos que não está dentro dos critérios utilizados pelo Detran de São Paulo. Tá? Porque tem cor de lacre, tem tipo de arame, quer dizer, não utilizou isso, não está no critério. Dificilmente a gente vai dizer que a placa é adulterada ou não, tá? A não ser que efetivamente ela seja adulterada. Né?
Aí nós colocamos. Mas fabricante de placas, nós temos muitos não oficiais. E eles fazem a placa igual à placa do Detran. É a mesma chapa, mesma prensa, mesma tinta, e sai igual. Né? Mas a lacração daí não é igual. Então, é a lacração que não está nos padrões do Detran. Tá joia? Mas existe um exame específico somente para a placa. Gravação do VIS nos vidros. É a partir da 691. Tá? Então, o VIS, como todos lembram, né, são aqueles 8 últimos números do chassi. Não é isso? Vocês não lembram disso? E aí, meu parceiro? É ou não é? Então, muito bem, o meu especialista aqui, são realmente os 8 últimos números. Traz o ano, a fábrica e os 6 do sequencial de produção. Essa identificação, por isso que ela chama VIS, é a de identificação mesmo, ela tem que estar repetida em algumas partes do veículo. Uma delas são os vidros. Tá? Então, por legislação, se o carro tiver 6 vidros deverão ser gravados. Para-brisa, o vidro traseiro e 2 laterais de cada lado, quando existentes, excetuados os quebra-ventos. Tá? No Brasil, nós atualmente utilizamos... Na verdade, atualmente, nenhuma montadora cumpre a legislação. Já falei isso no Ministério Público, fui dar palestra disso no Ministério Público também, e ninguém cumpre, porque a legislação diz que ele deve ser feito em processo que deixe vestígios quando adulterado. O processo químico hoje permite adulteração sem deixar vestígios. Tá? Com a criação de objetos, de instrumentos, de atritamento de vidro, de polimento de vidro sem deixar vestígios, e com a comercialização do ácido, que é o ácido fluorídrico, com os kits de letrinha igualzinho da fábrica, fica igualzinho. Tá? Então, hoje se adultera vidro de veículo sem deixar vestígio. Infelizmente, vocês precisam estar cientes disso também. É um sinal identificador, vocês têm que saber essa informação. A GM teve uma fábrica lá em Gravataí que gravou com laser. Bom, dá para adulterar laser? Não dá. Quer dizer, o cara tem que ter um canhão de laser calibrado. Até ele acertar, ele furou 200 carros. Né? Quer dizer, a GM furou um monte de carro até eles conseguirem gravar vidro. Né? E eles teriam a mesma... Primeiro que comprar um canhão de laser, né? Ele é capaz de comprar aquela espada lá do Star Wars aí e tentar ver se grava alguma coisa no vidro. Então não é uma peça tão acessível. Eu fui outro dia na 25, pedi um canhão de laser lá, ela falou, acabou, nós estamos sem canhão de laser hoje. Tá? Além de ter o canhão, ele tem que aprender a gravar. Tá? Então não se adulterava vidro da GM. Tá? O que aconteceu? A GM parou de fazer a laser. Pô, não vão adulterar justo o meu? Caramba. Então, eu tenho que estar junto com os demais. Então, mudou para o processo químico novamente. Tá? Obviamente, a montadora, se ela puder economizar 1 centavo no carro, e ela não é obrigada a gastar aquele centavo, ela vai piorar e vai economizar o centavo. Foi o que a GM fez. Era muito mais caro fazer a gravação de vidro a laser, tá, do que fazer por processo químico. O processo químico... Eu treino qualquer aqui, em 2 horinhas vocês vão estar campeão de lixar, regravar, já monta a fabriquinha de cabrito lá, facinho. Tá? Crianças de 5 anos estão treinando já a adulterar vidro. Quer dizer, então é simplório, é um processo que você compra na internet todos os materiais, 2 horinhas, todo mundo aqui já sabe adulterar vidro. Os meliantes, então, virou... Vocês forem em qualquer loja que troca vidro aí, não, grava o vidro. Não, os caras gravam, fica idêntico. Tá? Ah, não, quebrou meu para-brisa. Não, eu tenho um que o cara blinda carro, sobrou. Pô, mas não tem a gravação do vidro? Não, pode ficar tranquilo. Isso a gente resolve facinho. E resolve mesmo. Você olha, pô, ficou bom, isso é campeão, tá melhor que o da fábrica, né? Então, sabe, o processo hoje não atende à legislação. A legislação obriga que deixe vestígios quando adulterado. Existe processo? Existe. É a gravação a laser. Nós temos a gravação a laser unidirecional, o canhão, né, faz o risco, então o número da GM era assim, né, era só o risco. Nós temos bidirecional, que ele vai em 2 dimensões, e temos já tridimensional.
Tá? Quer dizer, eu poderia gravar um número de chassi no vidro que fosse tridimensional. Vocês já viram esses santinhos, não viram? Esses negocinhos que fica, né, você gira, está lá dentro, bonitinho. É gravação tridimensional. Tá? E nem a unidirecional é mais utilizada. Por quê? Porque o CONTRAN não obriga, o DENATRAN não obriga, e eles estão se lixando para... Não vou dizer que estão se lixando para a sociedade, mas não é uma prioridade, tá? Já que a legislação não cobra, ter um processo que seja efetivamente adequado com a legislação. Tá? Ela é obrigatória para os nacionais a partir de outubro de 88 e para os importados a partir de janeiro de 99. Então, se o carro do cliente de vocês for importado e for antes de 99, o cara fala, não, o vidro está raspado. É, mas, doutor, não é obrigatório, senhor, desculpa. Né? Meu cliente pôs esse número aí porque ele achou que era uma questão de segurança dele. E depois ele achou que não era mais, ele arriscou. Não é obrigatório, não é critério de identificação para aquele veículo. Tá? Então é obrigatório para os nacionais a partir de 88, outubro de 88, e para os importados janeiro de 99. É isso que é a gravação. Esse é de um Fox 2013, feito em São José dos Pinhais, 1.0. Eu estava tudo combinado com ele já, viu? Não era nada disso. Tá? Mas realmente é a mesma fábrica, o 4 ali. Pode ver que no teu, nessa mesma posição, vai estar o 4. Tá? É São José dos Pinhais. Só que esse é um 2005 e o dele é um Delta, é um 2013. Mas se você for no teu carro, você vai ver que a gravação vai ser com este desenho. Este mesmo carro ele é feito em São Bernardo do Campo e já é outro desenho, não é mais esse desenho. É um desenho diferente desse. Tá? Aí começa a especialidade, né, do profissional na área. Bom, outro ponto de identificação, senão nós ficamos aqui até amanhã, tá? São as etiquetas. Tá? Então elas são obrigatórias, elas devem ser autodestrutíveis quando a tentativa de remoção e devem conter a gravação do número VIS, aqueles 8 últimos caracteres do número do chassi. Tá? São essas etiquetinhas, tá? A maioria é feita pela 3M, a 3M leva isso a sério, são realmente etiquetas seguras, tá? E elas requerem um equipamento específico para exame, tá? As que forem da 3M. Essa é a etiqueta, tá? Esse é o aparelho, chama Confirme. É o aparelho específico para examinar a etiqueta. E quando olhado pelo Confirme, você vai ver os mapinhas do país que o veículo foi fabricado. Então, com o aparelhinho você enxerga o mapinha. Sem o aparelhinho você não enxerga nada. Tá? Dá para fazer etiqueta visualmente igual? Dá. Gráfica faz etiqueta facilmente. O que eles não conseguem replicar? É essa resina de segurança visível com um equipamento específico. Então, se pôs lá no laudo, não, a etiqueta é original. Bom, para dizer que a etiqueta é original, ela tem que ter sido examinada com Confirme. Ou senão o perito está futebol clube lá, ele está chutando que a etiqueta é original ou não é original. Entendeu? E é até fotografável. Ó, você consegue fotografar pelo aparelho, aparecer os mapinhas. Eu não faço isso em todos os meus laudos, mas eu coloco lá. As etiquetas de identificação examinadas com o aparelho específico, denominado Confirme, apresentavam-se originais, apresentavam-se adulteradas e assim por diante. Para dizer que realmente eu examinei a etiqueta. Tá? Ela é mais um critério de identificação do veículo. Ela é obrigatória para os nacionais a partir de outubro de 88, na quantidade de 3. E a partir de janeiro de 99, para nacionais e importados, na quantidade de 2. Tá? Quando eram 3 etiquetas, elas eram localizadas no compartimento do motor, batente da porta dianteira direita e no assoalho debaixo de um dos bancos dianteiros. Quando passamos a ter 2 etiquetas, elas passaram a ser localizadas no compartimento do motor e no batente da porta dianteira direita. A do assoalho deixou de ser obrigatório por causa dos importados. Porque essa etiqueta ela é colocada com o carro sem carpete, sem nada. Aí vinha um importado, no país de origem não tem etiqueta nenhuma, isso é só aqui no Brasil. Na França, que nem o doutor Norberto, na Alemanha, na Inglaterra, lá não tem etiqueta. Então importava o veículo, chegava aqui.
Aí como é que vai pôr do assoalho? Ah, tira banco, tira carpete e vai. Esses carros tudo com cinto pirotécnico, airbag, desmonta, começa a explodir tudo lá. Então, a ABEIVA, que é a Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores, pediu para deixar de ser obrigatória do assoalho e o CONTRAN atendeu e ela não é mais obrigatória. Tá? Então, desde janeiro de 99, são apenas 2 etiquetas, que devem ser examinadas com equipamentos específicos. Tranquilos, mapinhas? Tá? É bem legal. Agregado dos veículos, quais agregados o perito examina? O cunhado, que é o pior agregado, né? Esse não tem jeito, não tem escapatória, tá? E aí vem os demais agregados, né? Namorada da filha, o filho da namorada, e aí vem indo, né? No veículo, nós examinamos motor, câmbio e carroceria, tá? O câmbio obrigatoriamente deve ser identificado, o motor obrigatoriamente deve ser identificado. O câmbio nem todas as montadoras identificam, apenas a GM. Tá? A Volks identifica? Identifica. Aquele número chega num veículo? Não. Aquele número do câmbio da Volks é uma data, é a data de fabricação do câmbio. Então temos lá 2.000 câmbios feitos no mesmo dia com o mesmo número. Então você não chega em um veículo. Tá? E as demais não estão nem aí com o câmbio. Tá? Então algumas até põem número lá, mas não identifica, não faz nada com aquele número. Tá? Então efetivamente, que você chega num único veículo, no Brasil somente a GM. Tá? Carroceria nenhuma. Tá? Tá, então vamos lá. O motor tem características específicas, né? Ele tem número de série, né, mais a própria etiqueta. Alguns têm etiquetas de identificação. E a parte mais interessante, todos os veículos você identifica pelo motor. Tá? Então, o motor chega num veículo. Então, digamos, então vocês estão defendendo o cliente que teve o carro furtado, tá? E encontrou o carro com o Dr. Norberto. Tá? O que o Dr. Norberto fez? Como ele é profundo conhecedor do tema, ele implantou o chassi. Então, ele recortou e pôs o outro chassi. Quando é implante, dá para revelar o número original? Dá ou não dá, gente? Não dá. Por quê? Porque o cara recortou a chapa original e jogou aonde para não dar azar? No lago, lembram? Então, isso faz parte do curso. Jogou no lago para não dar azar. Entendeu? Adianta jogar ácido naquele número? Não, ali não vai acontecer nada se jogar ácido. A única coisa que vai descobrir é que é adulterado por implante. Tá? Bom, mas o motor é do carro do seu cliente. Tá? Então vocês podem pedir, ô doutor, pede para o perito dizer se esse motor foi substituído ou não. Apresenta vestígios de remoção ou não. Porque se ele não apresentar vestígios de remoção, é uma maneira de você estar identificando como o carro do seu cliente. Tá? Então, juiz, vocês conhecem bem, ele vai por fatos concretos. Ele tem que ter convicção daquilo que ele vai decidir. Tá? E o motor identifica o veículo? Identifica. Bom, mas pode ter sido trocado? Pode ser trocado, se troca motor. Bom, mas se tem como examinar? Tem como examinar. Então, aí você começa a relacionar os pontos de identificação da maneira que é mais interessante para o seu cliente ali e tentar realmente recuperar o veículo para o seu cliente. Tá? Então, você consegue, dentro desse procedimento, relacionando os diversos pontos de identificação, chegar num veículo original. Esse é o objetivo. Por isso que foram criados pontos de identificação, para nós conseguirmos e nós não dependermos apenas de um, né? É um, trocou, pô, acabou, é adulterado, mas não vou saber de quem é, ferrou. Né? Então, foram distribuindo no veículo outras informações que nós, mesmo com a adulteração do ponto principal, que é o chassi, nós ainda consigamos chegar no veículo original. Tá, ok? Então, uma das maneiras é o motor, e ele apresenta identificação e está diretamente relacionada com o chassi. O outro agregado qual que é, gente? Eu já falei. É o câmbio de quem?
De que montadora? Da GM. Então, esses dois permitem a identificação para chegar no veículo original. Tá ok? Então, olhou o laudo de carro da GM, não está o número do câmbio, já pede quesito complementar, nem leu o laudo direito. Ah, não, o laudo está incompleto, eu preciso desse número para saber de que carro pertenceu. E aí pede a pesquisa para saber aquele câmbio a que carro pertenceu. Também é totalmente possível no caso da GM. Tá ok? Outras identificações que servem mais orientativamente para os peritos, né, são datas e, né, números, outros números. Então, cinto de segurança tem etiquetinha com data, tá? Roda tem data de fabricação da roda, peças plásticas e blocos tem os reloginhos com data de identificação. Isso para curso de perito é importante para ele saber, não, será que é o carro, será que não é? Então, a gente começa a ver datas do veículo para ver se está coerente com aquela identificação ou não. Tá? São aceitas variações de datas mais ou menos em 6 meses. E os cintos realmente é bem próximo da data de saída do carro. Né? Então, número de motor, né, localização. Vocês vão ver muito policial reclamando, putz, eu não acho o número do motor. Realmente, você precisa, né, até hoje, atualmente, eu sou diretor do IC. Tem colega que me liga, pô, César, onde é que fica o número do motor do PT Cruiser 2008? Ah, tá bom, olha, você tira o coletor, você vai por dentro da biela. Então, são coisas, né, que a gente vem adquirindo com o passar dos anos. Né? Ele não é, olha, tem um botãozinho que se aperta, aparece o número do motor. Não tem. Tem número que é escondido, tem número que é difícil de achar. É uma dificuldade realmente saber de todos. E a pessoa vai trabalhando, vai se especializando nisso daí. Eu dei um exemplo aí de um número que só se consegue olhar com o espelho. Tá? Comparações, né? Então, os critérios de identificação do motor. Aí nós decoramos coisinha por coisinha. Sabe? A superfície é usinada nessa orientação. O número tem que ser torto, a estrelinha tem que ser mais racas. Então, a gente decora processos de motor por motor para ter uma ideia se é original ou não. Mas aí já foge totalmente do objetivo para vocês. Só para dizer até onde chega a especialidade do perito para poder estar dizendo, não, esse motor é bom, esse motor é ruim. E tem aquele que nunca viu o motor na frente, vai olhar e vai dizer, né, é ruim. Eu lembro, aí não é piada porque é verdadeiro, né? Se não fosse trágico, seria cômico. Tinha um colega bastante experiente, perito mais antigo do que eu. Não, eu quero ir para o exame de chassi também. Pô, é complicado, é específico. Não. Eu sou mais antigo, eu vou para o chassi e tal, dividimos escala. Então, eu fazia um dia, ele fazia o outro e fomos tocando. Né? Aí eu estou lá no pátio, né, jogando ácido e tal. Era um motor de um Palio. Aí ele olhou, esse motor é adulterado. Eu olhei, o motor é bom, caramba. A Fiat, particularmente, a linha de cima é diferente da linha de baixo. O desenho dos números é uma característica da Fiat. Quer ver? Deixa eu ver se aparece aqui algum. Olha o 4. Estão vendo o 4 da linha? O da esquerda. O 4 não é uma cadeirinha? Olha o 4 de cima, não é fechadinho? Tá? Ele tem desenhos diferentes. A Fiat faz isso propositalmente. Quer dizer, então, uma característica original do motor da Fiat é ter a linha de cima com desenhos diferentes da linha de baixo. Né? Eu estou lá examinando o carro, tudo certinho, joguei o ácido, não revelei nada, os números diferentes, bonitinho, tal, né? Tudo certinho. Ele falou, não, mas esse tá na cara que tá ruim. E saiu. E, né, coça a careca, vai lá, joga ácido de novo, aplica. E eu fiquei cá com meus botões. Caraca, eu estou aqui há 15 anos trabalhando nisso. E não estou vendo por que o motor é ruim. O cara começou um mês atrás, vem e já fala desse jeito. Fala, né, tem que ser humilde, vou lá dar a mão à palmatória. Chamei e falei, olha, por que está adulterado esse motor? Desculpa, mas eu não estou enxergando. Me explica. Falei, você não está vendo a linha de cima e a linha de baixo? Os números são diferentes.
Eu falei, E todos que estão assim, você diz que é adulterado? Ele falou, eu coloco que é adulterado. Eu falei, Houston, temos problemas. Ele falou, olha, pede todos os laudos de volta, corrige, porque esse é o original. Se não fosse assim, seria adulterado. Aí ele, aí eu tenho um arquivo, tenho milhares de veículos, eu guardo, né, os meus veículos. Eu peguei uns 100 para ele olhar. Falei, nossa, começa a revisar todos os laudos do cara de novo. Então, é um exame específico. Entendeu? É realmente um exame específico. Vocês têm que conhecer um pouquinho o assunto para ler o laudo e falar, olha, está coerente, não está coerente. Porque se for ler o laudo e acreditar diretamente, sem relacionar as informações, vocês vão estar vendidos também nessa circunstância. Tá? Bom, motor disso daí. E terminamos os principais pontos de identificação. Então, falamos do chassi, falamos dos agregados, principalmente o motor, falamos das etiquetas, falamos dos vidros e falamos das placas. Falamos dos critérios de identificação, tá? E falamos dos delitos mais relacionados com isso e como um operador de direito tem que analisar o conjunto como um todo e não as informações isoladamente. Tá ok? Então, da minha parte que eu tinha que falar para vocês era isso.